Vai Corinthians! Está começando aqui mais um vídeo do canal contando a história dos uniformes do Corinthians. E bem, fazendo o que falta, né? O último que estava restando, né? A história dos uniformes de goleiro do Corinthians. Então, bora lá! Corinthians! Bem, não se tem ao certo, pelo menos eu não achei, na verdade, né? O momento exato em que o Corinthians começou a fazer os uniformes de goleiros. Pois bem, quando começou o time mesmo, era uma maneira geral no futebol, não se tinha uma diferenciação dos goleiros para o resto dos jogadores. Se você assistir a série da Netflix English Game, pode reparar que eles usavam os mesmos uniformes, os jogadores de linha quanto o goleiro. Mas não sei se você já assistiu também um clássico filme de cinema nacional chamado Menino de Que Chute. Lá ele exalta que o goleiro é a melhor posição e a pior ao mesmo tempo. A pior porque é a que mais sofre numa derrota, né? É o que sempre leva a culpa. Mas a melhor é o único que tem uma camisa própria e é o único que pode voar, que é o termo que ele usa. E bem, isso resume bem que o goleiro Gilmar do Corinthians. Foi o goleiro que ficou muito marcado por usar um uniforme inteiro preto, assim, bem bonito. Ele que foi o goleiro do bicampeonato da seleção brasileira em 58 e 62 nas Copas do Mundo, né? E também participou do melhor Corinthians da história, podemos talvez chamar assim. Foi o Corinthians do começo da década de 50, né? Que ganhou praticamente tudo que era possível na época. Incluindo, acho que, 3 paulistas, sendo 2 seguidos. Perdeu em 53, ganhou de novo em 54, que era o paulista do quarto centenário. Que acredito que até hoje seja o paulista mais importante da história, né? E bem, esse uniforme do Gilmar ele é muito marcante e talvez seja o mais bonito. Ó. Não tem, ainda mais por ser da época, essa estética meio clássica, dá uma grande marca nele. Mas bem, esse talvez não seja a primeira camisa de goleiro do Corinthians. Acredito que tenha começado mesmo na década de 30, mas aí foi aos poucos, foi um pouquinho mudando, né? Chegar na estética mais futura. E bem, teve esses do Gilmar e aí ficou bastante tempo nesse modelo, até que mais ou menos na década de 70 foi criando outros tipos de tecido, às vezes fazia o uniforme do goleiro de cor cinza, às vezes azul. E aí na época da democracia corintiana, na década de 80, tinha um uniforme listrado, parecido com a da Estopim, eu acho, é da camisa 12, eu não sou muito bom com esses daí. Inclusive bem próximo da camisa de 2015 e 2016, o uniforme 2, que ficou muito marcante no 6-1. Depois disso começou a era Ronaldo. Essa sim é que tem talvez a melhor época dos uniformes de goleiro da história. A década de 90 era uma loucura. Só ver o uniforme do Jorge Campos, goleiro do México, você vai ver o que ele fazia naquele uniforme. E bem, o Ronaldo não era tão maluco daquele jeito, mas tinha sua estética própria. Como, por exemplo, ele tinha uns desenhos muito loucos às vezes era bem classicão, ele tinha um estilo bem bonito. O da brasileiro de 90 é bem bonito. Tem um do brasileiro, na verdade que é do ano de 1993, que parecia de Power Rangers, que o Ronaldo usava esse aqui. E o que eu achava mais legal é que o número era em número romano, número 1, como se fosse um algoritmo romano. Bem, passando o Ronaldo, o Corinthians acho que não teve nenhum outro assim tão marcante. Os uniformes do Dida em 99 e 2000 eram bem bonitos. Esse do Mundial aqui inteiro azul, incrível. E aí foi se passando, né? Geralmente era sempre cinza e azul. Aí veio a Nike e com ela também os templates. O Corinthians não passou a ter um uniforme de goleiro original mais. É basicamente o mesmo uniforme de goleiro de todas as Nike do mundo, né? O mesmo uniforme que faz para a seleção brasileira, para o Barcelona, para o Arsenal, vai para o Corinthians. Então olha como exemplo aqui do Doni. Teve o do Fábio Costa, esse que eu achava bem bonito, porque a Total 90 era muito bonito. Depois foi passando, né? O do Felipe em 2007, 2008 era bem legal, azul, tinha um cinza também. Depois um amarelo em 2009. Aí vai chega o Cássio em 2012. Esse talvez seja o mais marcante, porque é o símbolo do título da Libertadores e do Mundial. É o uniforme, um dos símbolos, né? É o uniforme amarelo do Cássio, que se você ler a biografia dele, inclusive, fala quase sempre do uniforme amarelo do Cássio, porque é como se fosse o símbolo da sorte para ele. Quando ele tá com o uniforme amarelo, ele joga melhor. Eu até brinco com o Cássio de boné, né? Que o uniforme amarelo mais o boné, ele vira o goleiro perfeito, né? Não toma nenhum gol. Passando, e aí a gente tá até hoje com o Cássio, né?
E aí a Nike foi seguindo os templates, né? Teve esse amarelo de 2012, em 2013 teve um cinza bem bonito, 2014 foi passando, nada marcante, 2015 teve um legal vinho, 2016 teve um branco bem feio, inclusive é estranho, goleiro de uniforme branco, apesar que era cinza claro, né? Mas 2017 volta o amarelo, esse bonito, inclusive tem um piratão aqui em casa, que inclusive é uma crítica minha, não vende o uniforme do Cássio, já se viu uma coisa dessas. 2018 vem um vermelho meio laranjado, 2019 volta o amarelo, mas um template bem feio que é o mesmo que a Nike fez para todo mundo. Agora a gente está na expectativa de como vai ser o uniforme de goleiro do Cássio nessa próxima temporada e torcendo para que voltem a vender no Shop Timão, né? Ou em lojas específicas, né? Porque é uma crítica não ter o uniforme do Cássio à vendas, né? Então é isso, obrigado por terem assistido, esse vídeo aqui ficou bem diferente, né, porque o uniforme de goleiro acho que não é tão tradicional assim, já, acredito que antigamente nem ficava mudando tanto igual é atualmente, né, e hoje mesmo a gente nem tem tanto valor assim o uniforme de goleiro. Muito obrigado por terem assistido, vai Corinthians, se inscreva no canal, ative o sininho, fazem tudo isso que vocês já sabem, certo? Compartilhem com os amigos, é bem importante para ter mais acesso e continuar planejando mais vídeos. Valeu! Corinthians!